Olá, colegas. Boa tarde. Então, eu estou sendo procurado por alguns colegas desde sexta-feira sobre alguns itens, dessas questões de lista de macroeconomia. Então, eu achei por bem fazer esse vídeo para nos ajudar, então, a aprender a internalizar melhor alguns conceitos, que tem muita teoria econômica aqui envolvido. Então, essa questão da lista 2 de macro, fala assim: considere o país atrevido e medroso. Enquanto o país atrevido é uma economia cuja população é muito consumista, a população do país medroso caracteriza-se por ser muito poupadora. Com base no modelo do multiplicador keynesiano visto em sala, e considerando tudo mais mantido constante, responda: qual país deverá ser mais bem sucedido na aplicação de uma política de aumento dos gastos públicos em uma época de recessão? Explique. Então, esse aí que nós vimos, então, a resposta para a nossa questão, ela vai indicar o seguinte: que o país atrevido, ele será mais bem sucedido na política de aumento de gastos públicos, pois a população é muito consumista e irá fazer o capital girar. Então, o que nós vemos, pessoal? Que nessa questão aqui de política macroeconômica, a ideia é que, baseado nos elementos que envolvem a equação básica que nós temos estudado na macroeconomia, a equação da renda, nós vemos o seguinte, renda, isso aqui é igual a renda, certo? A renda, ela está relacionada ao quê? Uma economia fechada, com o governo fechado, ou seja, não tem exportações nem importação e exportação. Tem o consumo das famílias, de todas as famílias, mais o investimento, ou seja, o investimento de todo o empresariado, todas as pessoas que estão na economia ali investindo, mais os gastos do governo. Ok? Os gastos do governo. Essa é a equação aqui que nós estudamos para nós analisarmos as questões que envolvem macroeconomia. Tá? Então, pessoal, esse Y aqui nós entendemos também como o PIB de toda a economia. O PIB. Ou seja, então é o produto agregado. Então, se há um aumento aqui no consumo, o que vai acontecer? Aumento no consumo vai fazer com que a renda ela aumente nessa ideia de aumento da renda baseado no consumo, porque essas aqui são todas as variáveis independentes. Essa é a variável dependente que é afetada pela renda, pela política de aumento de consumo, pela política de aumento nos investimentos e por uma política de aumento nos gastos do governo, certo? Então é isso. Essas políticas fazem com que há aumento nos gastos do governo. Então, qual é o país? Entre o país atrevido, que é consumista, e o país medroso, que tem medo de consumir, certo? Ou seja, ele já tem uma restrição para consumir, ele não consome da mesma proporção, certo? Então, qual é realmente dentre esses dois países que vai fazer com que haja consumo? Ele vai consumir menos, vamos dizer assim. Esse aqui tem propensão a consumir, esse aqui já tem uma restrição, um medo de consumir, certo? O que nós vemos então nessa questão que envolve esses dois países? Esse país aqui, ele tende a ser mais bem sucedido no seu consumo, ele tende a ser mais bem sucedido. O aumento do consumo vai fazer com que, então, haja uma política de aumento dos gastos do governo, certo? Aumento dos gastos do governo, aumento do consumo, vai ocorrer um aumento aqui na renda, tá? Então essa aí é a nossa letra A. País, então, medroso, o atrevido vai consumir mais, o medroso tende a consumir menos, Então, olha lá, o ponto interessante. Nós estamos vendo aqui outro item. Suponha que, inicialmente, o PIB do país atrevido era de 20 mil unidades monetárias. Aí o que acontece? E que a sua economia se encontrava em recessão. Com a política anticíclica, o governo realiza então um gasto de 1.000 unidades monetárias, cujo efeito final é levar o PIB do país para 30 mil unidades monetárias. Calcule a propensão marginal a consumir do país atrevido.
deixando todas as fórmulas e seus cálculos indicados expressamente. Então vamos lá. Olha só. Essa segunda questão, ela está nos dizendo o seguinte, ó. Propensão marginal a consumir. O que é isso aqui? Isso aqui é uma alíquota que você vê, né? Uma alíquota, uma taxa, ou taxa, né? Alíquota ou taxa. Uma alíquota taxa aqui do governo, que expressa o quê? Qual a expressão disso? Ela expressa as intenções. Intenções de consumo. Tá? Intenções de consumo, vamos dizer assim. Todas as intenções de consumo já estão expressas aqui. Então está relacionado à intenção de consumir, certo? De aumentar o consumo. Então, pessoal, é o seguinte. Então a propensão marginal, já que ela está relacionada a isso, vamos pegar agora os itens que estão relacionados a essa questão. Um dos itens que está falando aqui é que o país atrevido, ele tem uma renda inicial, ou seja, uma renda, vamos colocar assim, renda ou PIB inicial, mesma coisa, ó, certo? É de quanto? 20 mil unidades monetárias. 20 mil unidades monetárias. Aí depois ele fala o seguinte, que com a política anticíclica o governo realiza então um gasto de 1.000 unidades monetárias. Aqui então, baseado nesse rendimento, haverá então do governo um gasto, o governo vai aumentar o gasto em 1.000 unidades monetárias. 1.000 unidades monetárias. Aí o que acontece, pessoal? O outro item que vai falar, continua falando assim, ó, cujo efeito final é levar o PIB do país para 30 mil unidades monetárias. Então o objetivo é ter um PIB depois de quanto? Um PIB, podemos dizer assim, um PIB no segundo momento, um PIB final, então no segundo momento, vamos falar no segundo momento, de 30 mil unidades monetárias. Então a diferença dessas unidades monetárias aqui, nós vemos, certo? Ela vai ser de 10 mil. E essa aqui nós estamos chamando de variação da renda. Variação da renda. A variação da renda, então, ela é de 10 mil unidades monetárias. Tá? Temos aqui uma variação de 10 mil unidades monetárias. Essa variação ela vai ser utilizada então no nosso cálculo do PIB baseado no multiplicador. E aí nós entramos no segundo ponto que nós precisamos considerar. Essa aqui, podemos dizer aqui que é nossa primeira parte da resolução. Tá? O outro item vai falar o seguinte, ó. Calcule a propensão marginal a consumir, certo? Calcule a propensão marginal a consumir do país atrevido, deixando todas as fórmulas e seus cálculos indicados que nós falamos. Então nós vemos aqui que o elemento que está se buscando conhecer é a propensão marginal a consumir, que nós falamos ainda agora. Então, para nós conhecermos a propensão marginal a consumir, a primeira coisa que nós fizemos foi essa questão aqui da renda. Então, para nós entendermos essa propensão marginal a consumir, que ela é a intenção de consumo agregado, nós verificamos a renda e agora nós vamos para o cálculo do multiplicador. O que é esse multiplicador? A gente vai ter que ir com ele pronto para a prova, né? Porque o multiplicador nada mais é do que a renda, aqui ó, renda agregada sobre, igual a 1 sobre, multiplicador é alguma coisa sobre alguma coisa, 1 menos C no nosso caso, 1 sobre 1 menos C, vezes... Aí entra o outro elemento que nós estamos calculando no multiplicador, que é a variação do gasto. E observa, pessoal, esse aqui já é a nossa variação da renda que nós conhecemos. Todo esse cálculo do multiplicador, por que multiplicador? Multiplicador está relacionado à literatura econômica de multiplicador keynesiano, que é a ideia de como a renda ela gira na economia, como a renda ela vai circular na economia, baseado em um aumento em uma unidade, ou várias unidades, no caso. Cada unidade monetária que aumenta, como realmente vai girar essa renda, então, vai variar essa renda agregada na economia. Então, essa é a ideia de multiplicador. Ok? Então, olha lá.
nós vimos então, baseado no nosso cálculo aqui, que a nossa variação na renda é de 10 mil, não é isso? 10 mil. Então 10 mil aqui é igual a 1 sobre 1 menos C. 1 menos C é o que nós estamos querendo, é o C. 1 menos C, que é igual a quanto? Isso aqui é igual, ou eu vou multiplicar isso aqui, por isso que é multiplicador, por isso aqui, que é a variação no gasto do governo. Quanto é que é a variação no gasto do governo? Quanto é que é a variação nesse gasto que nós vimos? Essa variação no gasto já nos deu no problema, no enunciado, é de 1000. Então nós estamos querendo saber aqui como o multiplicador vai afetar, baseado na variação dos gastos do governo em 1000 unidades monetárias, a renda, a variação na renda de 10 mil unidades nesse período, ou seja, a diferença dessa renda, essa diferença de renda de 20 e 30, quanto isso vai afetar então, a renda vai ser afetada baseada nesse efeito do multiplicador. Então aqui nós já temos essas variáveis, então nós podemos considerar o seguinte, ó, que baseado nessa equação, nós calculamos então, podemos colocar isso aqui lá para outro termo, né? Nós temos aqui o multiplicador então igual a 10 mil sobre 1000. Então aqui, pega esse aqui, 1 sobre 1 menos C, vai ser igual, corta esse com esse. Então nós temos aqui, fazemos um outro arranjo aqui, multiplicando esse com esse, tá? E aí nós já podemos fazer o seguinte, ó, reescrever essa equação aqui, 1 sobre 1 menos C é igual a 10. Tá? Resumindo aqui, então, nós podemos já resolver essa equação, nós vamos encontrar que C, que é a minha propensão marginal a consumir, é igual a 1 menos 0,10. Então, a minha propensão marginal a consumir ela é igual a 0,9. Essa aqui é a minha propensão marginal a consumir. Ok? Minha propensão marginal a consumir. Então, a intenção de consumo agregada era de 90%. Isso nós podemos entender aqui na fórmula do multiplicador. Essa aqui é a intenção de consumo agregada. Tá? Minha propensão marginal a consumir sendo esse valor. Então, baseado nessa variação de um gasto de R$1.000, 1.000 unidades monetárias nessa economia, vai produzir um efeito na renda, baseado nessa renda de 10 mil. O multiplicador necessário para isso é de 90%, ou seja, de pelo menos 90% do consumo do total que existe. Obrigado.